Podem sentar, queridos irmãos. A primeira e a segunda palestra, o pai chama o filho, primeiro, a ouvir conselhos. Provérbios capítulo 1, versículo 5, ele diz isso: filho meu, ouça, dê ouvido aos conselhos. A segunda palestra, no capítulo 2, versículo 1, ele chama o filho a aceitar os conselhos. A terceira palestra começa e ele ensina o seu filho a não se esquecer dos ensinos para viver feliz. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Conselhos para uma vida feliz. Queridos irmãos, felicidade é algo que é desejado por toda a humanidade. Alguns entendem felicidade por riqueza. Alguns entendem felicidade por bens, por prosperidade terrena. Outros entendem felicidade por não ficar enfermo. Outros entendem felicidades por conseguir emprego. Outros entendem felicidades por conseguir um relacionamento. Outros entendem felicidade por ter uma vida de estabilidade. E este conceito de felicidade tem se relativizado. Começamos a entender que a boa para mim pode ser não tão boa para mim. Relativização de felicidade tem feito nós perdermos o real sentido do que é ser feliz. As pessoas que caminham procurando esse tipo de felicidade, por muitas vezes eles estão vivendo um vazio no seu coração. Por muitas vezes eles estão vivendo uma vida repleta de tristeza, de desânimo, e eles estão buscando algo que possa supri-los de forma humanamente falando, e de forma, irmãos, que venha mexer com as suas emoções e possa trazer a alegria, como quem sabe, quem procura um tesouro. E na busca desenfreada por essa felicidade, muitos continuam perdidos, muitos continuam sem entender o que é a felicidade, muitos continuam infelizes. O sábio Salomão, irmãos, nos mostra onde achar a felicidade verdadeira. E ele nos dá vários conselhos para como conseguir, para como chegar a uma vida feliz, a uma verdadeira vida feliz. E eu quero nessa noite justamente tomar os conselhos do sábio Salomão para o seu filho e trazer a nossa vida. E ele vai nos mostrar isto, do versículo 1 até o versículo 12. E o primeiro conselho que ele nos dá no versículo 1 e no versículo 2 é: não te esqueça dos conselhos, dos ensinos do Senhor. Nós já lemos as Escrituras e eu não vou voltar à leitura literalmente dela, mas estarei citando dentro da própria exposição. Quando Salomão está chamando o filho a não se esquecer, é porque ele sabe que desde aquela época até os nossos dias, o esquecimento é algo que todas as gerações enfrentam. Alguns estudiosos dizem que cerca de 70% das pessoas estão vivendo em esquecimento. O esquecimento, irmãos, ele é movido por várias coisas. Permita-me dizer algumas delas, como colocar alguns médicos. Ela ocorre devido a estresse, devido à ansiedade, devido à depressão, devido ao TDAH, que significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O esquecimento vem por causa de uma privação do sono e de forma crônica. O esquecimento vem por causa de medicamentos, do seu uso dele de forma prolongadas. Medicamentos tais como sedativos, medicamentos como hipnóticos, poderia citar alguns, mas eu não vou entrar no mérito desses medicamentos. Medicamentos como relaxantes musculares, anticonvulsantes e calmantes como Rivotril, Diazepam e muitos outros. E todos esses medicamentos, essas circunstâncias afetam a memória e causam esquecimento. Veja que coisa extraordinária. Salomão está falando de algo lá do passado que afeta os nossos dias. Salomão está tratando de algo que não é só para a geração dele. Se esquecer não é algo só dos nossos dias. Essa semana eu completei 37 anos e dando os avisos esqueci. E aí brinquei dizendo: não gostei dos 37, estou mais esquecido do que antes. Mas irmãos, veja, o esquecimento não é algo só para a nossa geração. E compreendendo isso, de lá até hoje, ele começa ensinando o seu filho: guarde os ensinos do Senhor. Guarde o conselho do Senhor. Parece que é algo impossível, mas é justamente o que Salomão quer fazer.
ele quer dizer que não é impossível. Ele quer mostrar que é possível você não se esquecer da lei de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você guarda esta lei, ela começa a produzir na sua vida uma restauração, ela começa a produzir na sua vida uma alegria, ela começa a produzir na sua vida um avivamento, uma alegria. A sua alma ela é restaurada, a sua alma ela é reconfigurada, não mais à sua vontade, não mais aos seus pensamentos, não mais ao seu querer, ou quem sabe ao contexto social. Você agora está guardando algo maravilhoso, que está reformatando a sua vida, reformatando sua alma, para viver de fato uma vida feliz. É interessante porque Salomão, ele diz para a gente guardar, e não guardar de qualquer forma. Ele nos chama para guardarmos no melhor lugar. Você já percebeu isso no texto? Volte comigo ao texto. Não te esqueças dos seus ensinos, e o teu coração faça o quê? Guarde o mandamento. Guarde os meus mandamentos. E ele está dizendo, guarde no melhor lugar, para não pecar contra Deus. Quando Salomão está colocando a ideia do coração como um local para guardar, é porque ele compreende que é de lá que saem todas as coisas para a nossa vida. Lembra o que vai dizer Mateus 15, 19? É o do coração, irmãos, que procedem todas as saídas para o nosso viver. Precisamos lembrar, irmãos, que o coração que guarda o que é bom, ele nos levará a uma vida longa, a uma vida bem vivida. Mas um coração que guarda rancor, um coração que guarda mágoas, um coração que guarda tristeza, um coração que guarda angústia, um coração que guarda o que não presta, não trará vida longa. Pelo contrário, você vai trazer doença para a sua vida. Você vai adoecer de forma muito rápida. Você não vai ter prosperidade em nada. Você não vai ter felicidade para com nada. E se você parar para perceber, as pessoas que guardam o que não presta no coração, por mais que elas possam ter dinheiro, elas não são felizes. Elas não conseguem viver uma vida feliz de fato. Não confundamos, irmãos, dinheiro com felicidade. Dinheiro pode trazer alegria. Dinheiro pode trazer alegrias momentâneas, mas não alegria eterna. Por isso, querido irmão, não coloque sua alegria nas coisas terrenas, nas coisas que são efêmeras e que são passageiras. Guarde no teu coração a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Por isso, irmãos, Salomão chama o seu filho para atentar a esse conselho, para que ele tenha uma vida feliz, para que ele tenha uma alma feliz, para que ele consiga viver feliz todos os dias de sua vida, porque ele sabe que todos os dias o seu filho vai ser chamado a esquecer. Ele sabe que todos os dias o seu filho vai ser chamado a, por causa das tentações e das provações, a abandonar a lei do Senhor. Por isso ele está dizendo, filho, se você quer viver feliz, ter uma vida feliz, comece não esquecendo da lei do Senhor. Guarde-a no seu coração, porque lá você vai encontrar maravilhas para a sua vida. É de lá que vem todas as saídas para a sua vida. É de lá que vem toda a felicidade para as suas atitudes. Você precisa entender, irmãos, que a palavra de Deus nos manda guardar o coração como quem protege algo maravilhoso, porque é dele que vem todas as saídas para o seu viver, e a boca fala do que está cheio o seu coração. Colocando em prática já o que Salomão está nos dizendo, comece a fazer uma reflexão na sua vida. O que é que você está guardando no seu coração? O que é que você está colocando dentro da sua vida? O que é que você está colocando nas suas emoções? Lembre, o coração ela é a sede das suas emoções. O coração é a sede daquilo que por vezes vai coordenar suas atitudes. Como é que você está protegendo ele? Como é que você está cuidando dele? As donas de casa vão entender muito bem o exemplo que eu vou dar. Às vezes nós colocamos as roupas dentro do guarda-roupa e esquecemos. E quando nos atentamos de ir lá olhar, às vezes tem traça naquela roupa. O homem é mais desatento a essas coisas. E o que é que uma traça faz numa roupa? Se você deixa a traça ali, possivelmente nos primeiros dias você não vai nem perceber que algo aconteceu. Mas com o passar do tempo você vai começar a perceber furos naquela roupa, e daqui a pouco a roupa não presta mais. Não presta nem para trazer para o bazar. Não tragam, tá bom?
ela serve para pano de chão. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem umas traças no nosso coração que nós não queremos mexer. Nós não queremos encarar o problema de frente. Às vezes tem uma ferrugem no nosso coração, vai corroendo. E sabe aquela ideia de colocar um monte de capas por cima da sujeira, ou quem sabe botar a sujeira por baixo do tapete, para que ninguém veja, mas ela está lá no seu coração? É contra isso que Salomão está falando. Não guarde isso, você vai adoecer, você vai sofrer, seu coração vai trazer dores à sua vida, à sua existência. Nós não temos, irmãos, como separar isso. Não, eu sou um fisicamente falando e sou outro pelas minhas emoções. Não, você vai refletir as suas emoções, tanto que você reflete é quem você adora. As suas atitudes mostram quem você adora, em quem você confia. As suas atitudes mostram em quem você crê. Você precisa guardar a lei do Senhor. Você precisa guardar no seu coração a palavra viva e verdadeira para ser feliz. Não te esqueças dela. E para não esquecer, você tem que guardar. O segundo conselho que Salomão traz está no versículo 3 e 4. Ele diz, olha, guarde os ensinos. Agora no versículo 3 e 4 ele vai dizer, coloque em prática esses conselhos bondosos de Deus. E queridos irmãos, o que é que Salomão está querendo trazer como perspectiva? Eu vou dar um exemplo e talvez você já comece a compreender na prática. Acredito aqui que todo filho já ouviu da sua mãe aquela história, se conselho fosse bom, não se dava, todo mundo já ouviu. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E o que Salomão está querendo nos mostrar já é isto. Ele está dando um conselho como uma ordem positiva. Talvez você diga, pastor, parece um paradoxo. Um conselho como ordem positiva? Sim. Lembra quando o pai chega para o filho e diz, filho, não faça isso. Não é que ele quer o mal, é uma ordem positiva. Eu quero o seu bem. Filho, não compre isto. Filho, não vá. Já contei certa vez aqui que quando adolescente eu queria encontrar com os amigos no meu interior e minha mãe disse para mim, você não vai. E nós iríamos nos encontrar no pátio da Sulanca em Palmares, que era um pátio de evento. E minha mãe disse, você não vai. E como todo bom adolescente, a gente sempre obedece aos pais com alegria. Não é, adolescentes? Eu esperneei, chorei, disse que minha mãe é ruim, fui para o quarto, dormi com raiva. No outro dia ela me acorda colocando a minha cabeça na coxa dela e diz, você sabe o que aconteceu ontem na Sulanca? E como todo bom filho irônico, disse, não, eu não fui. Estava brincando com a morte, né, irmãos? E ela olhou para mim e disse, eu vou lhe dizer o que houve. Houve tiroteio. Naquele momento eu me lembrei o que a palavra de Deus nos manda fazer. Filhos, honrem pai e mãe. Honrem pai e mãe. Eu agradeci a Deus porque, mesmo contrariado, eu obedeci a minha mãe. O que Salomão está nos chamando é justamente isso. Ele está dando um conselho positivo, como uma ordem. Ainda que o filho não queira atentar, mas ele está dando uma ordem positiva para o seu filho. Filho, coloque a bondade e a fidelidade de Deus como um colar no seu pescoço, filho. Veja o que ele vai dizer no versículo 3. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. É uma ideia de um colar. É como se ele estivesse dizendo assim, filho, coloca esse colar no teu pescoço para que você lembre todos os dias da bondade de Deus, para que você lembre todos os dias da graça de Deus, para que você pratique essa bondade, para que quando o pecado vier bater a porta do seu coração, você olhe o colar e diga, não, Deus é bondoso comigo, eu não vou pecar contra Deus, Deus é fiel para comigo, eu não vou deixar a lei do Senhor, eu não vou abandonar, Ele me ensinou a guardar e eu vou viver. Não só isso, irmãos. A ideia de colocar em prática é, escreve nas tábuas do teu coração, é a ideia de grava ela, deixa ela gravada no seu coração, para que quando cheguem os dias maus, para que quando cheguem as dificuldades, você consiga enfrentar as dificuldades, lembrando aquilo que está no teu coração. Nós começamos hoje pela manhã a nossa ETF, Escola Teológica de Férias, falando sobre aconselhamento bíblico. E nós começamos a perceber isso aqui que eu estou falando na prática.
Nós precisamos compreender, irmãos, que nós temos que lidar com os problemas da vida, não é com filosofia, não é com sociologia, não é com ética humana, não é com bons modos. Nós precisamos lidar com a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é única, ela é o caminho que nós temos como regra de fé e prática para a nossa vida. Precisamos, adolescentes, jovens e adultos, tomar ela como prática na nossa história. Eu não posso tomar decisões e princípios da minha vida pelos meus pensamentos e entendimento. Preciso tomar pela lei do Senhor. Por isso que ela tem que estar como um colar, ela tem que estar gravada no meu coração. O que Salomão está dizendo em prática deste conselho para os filhos, é dizendo a ele: filho, receba este conselho com a graça do Senhor sobre a sua vida. Filho, se você colocar este colar e gravar no teu coração esta lei, você levará uma vida de obediência, você terá um caráter piedoso, você será aprovado por Deus e pelos homens. Olha o versículo 4 comigo. Acharás graça e boa compreensão diante de quem, irmãos? E dos homens. Por isso Salomão está dizendo, esses conselhos que eu estou te dando vai dar graça a você diante de Deus. É um favor imerecido, e diante dos homens, sobre toda a área da tua vida, você vai ter boa reputação. Veja, irmãos, o conselho de Salomão para o seu filho não é: faça a média com seu chefe, faça a média com sua esposa, faça a média com o seu marido. Filhos, façam média com seu pai. Vamos lá, vivam de fazer média, você vai conseguir o que você quer. Não é isso, irmãos. Você pode até fazer média, isso por um tempo vai te ajudar, mas isso não vai ajudar o tempo todo. Você pode até bajular e entrar em alguns lugares que você queira da sua vida. Por algum momento isso pode ser bom, mas isso não vai ser bom o tempo todo e todo o tempo, porque você vai ser descoberto, o teu coração vai ser revelado, as tuas atitudes vão mostrar a quem você adora, a quem você serve. Por isso Salomão está dizendo para o filho: filho, viva de forma íntegra. Filho, viva de forma a colocar a bondade e a fidelidade de Deus dentro de você, a tal ponto e tal forma que todos vejam quem você é, que você não precisa fazer média com ninguém, você será reconhecido, você será visto por Deus, você será agraciado por Deus, você será visto pelos homens, agraciado pelos homens por causa da sua vida em colocar em prática a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós não queremos isso, irmãos. Nós oramos por avivamento, reavivamento, mas na primeira oportunidade de tirar lucro nas coisas de forma equivocada, nós dizemos que Deus nos abençoou. Na primeira oportunidade de desobedecer os pais, filhos, porque vamos ter algum lucro, a gente diz que Deus nos deu a oportunidade. Na primeira oportunidade, maridos e mulheres, de desonrar a Deus, nós fazemos por causa do nosso egoísmo, dos nossos ídolos do coração. Por isso, sábio Salomão está dizendo: você quer achar graça diante de Deus, diante dos homens? Comece a colocar em prática a bondade e a fidelidade de Deus. Sem ela, as pessoas vão saber quem é você. E muitos vão dizer que você é um bajulador. Muitos vão dizer: ele quer fazer média. Muitos vão dizer: ele só quer tirar proveito. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para ser reconhecidos como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Ainda que isso traga a perspectiva de que somos bajuladores, ainda que isso traga a perspectiva de que quer ser o santo, quer ser o melhor, precisamos viver para a glória de Deus e colocar em prática a lei do Senhor na nossa vida e através da nossa vida. Talvez você diga assim: mas pastor, isso pode trazer problemas. E aí vem o terceiro conselho. O terceiro conselho está no versículo 5 e 6. E o conselho de Salomão é: confie no Senhor, meu filho. Pastor, Salomão, isso vai trazer problema na minha vida. Confie no Senhor. Salomão está trazendo um grande desafio ao seu filho. E talvez não seja só o desafio ao filho dele. Talvez seja o maior desafio entre todas as gerações. Entender que Deus está no controle. É tirar o controle das nossas mãos,
tirar o controle dos nossos planejamentos. E não é errado planejar, porque o próprio Salomão manda planejar. Nós vamos ver isso lá em Provérbios 16. O homem tem que fazer planos, mas a resposta final, sabe de onde vem? Dos lábios do Senhor. O controle não está nas suas mãos, o controle não está no seu poder, no seu planejamento. Salomão está nos chamando a entender que o controle não está nas suas emoções. E nós vimos hoje pela manhã isso em aconselhamento bíblico. Nós precisamos compreender que o controle não está na sua área sentimental, irmãos. O controle não está quando você coordena a sua vida. Não está. Por isso Salomão está dizendo, confie no Senhor. O controle está na mão de Deus. A sua vida vai ter sentido real, vai ter existência verdadeira, vai ter identidade verdadeira, a sua vida vai ter valor verdadeiro quando você colocar o controle da sua vida na mão de Deus e deixar que realmente Ele controle a sua vida e diga o que você tem que fazer. Precisamos parar, irmãos, da nossa autossuficiência, da nossa arrogância, autoprepotência. Deixemos de lado, irmãos, quem nós somos e comecemos a entregar a Deus todo o nosso viver. Por isso, queridos irmãos, esse controle na mão de Deus, ele só vem a acontecer, ou ele só realmente acontece quando nós começamos a viver um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Lembra o que Paulo vai dizer aos Romanos? Aqueles que ouvem a voz do Espírito, aqueles que são conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus, verdadeiramente estes são o quê? Filhos de Deus. Quando nós começamos a viver um relacionamento com o Senhor, um relacionamento pessoal, não é um relacionamento, irmão, superficial, pessoal, aonde o teu acordar é com Deus e o teu deitar é com Deus, e saber que enquanto você dorme, Ele trabalha por aqueles que nele esperam, Ele cuida daqueles que estão dormindo, você pode deitar em paz e pegar no sono, porque o Senhor está contigo. Queridos irmãos, nós precisamos compreender que Cristo, Ele é a nossa segurança, mas muitas vezes, irmãos, nós, em nossa insegurança, não queremos entregar o controle nas mãos de Deus. A nossa insegurança muitas vezes não nos permite confiar e descansar até em Deus. Se você não consegue, queridos irmãos, descansar e confiar em Deus, saiba que você não vai conseguir descansar e confiar em ninguém. Pastor, eu vou dormir, descansar e confiar quando minhas contas estiverem pagas. Sabe quando é que vai estar? Se você souber, me avisa. Porque todo mês chega a conta de energia, água, os boletos nunca vencem, e quando vencem chega a cobrança. Sabe, irmãos, sempre há contas. Quando é que você vai estar seguro? Quando tudo estiver debaixo das suas asas? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não está 24 horas cuidando da sua vida, e nem muito menos cuidando da vida dos outros. Você não tem como controlar a história da sua vida, e muito menos dos outros. Pastor, a segurança ela vai vir quando eu tiver uma conta bancária maravilhosa. Deixa eu dizer outra coisa para você. Triste ilusão. Você pode ter dinheiro e ser acometido por um vírus microscópico que pode te deixar na cama, e todo o dinheiro do mundo não vai te restaurar a saúde. Eu poderia dar inúmeros exemplos para mostrar para você que você nunca vai ter segurança nessa vida se não for em Cristo e através de Cristo. Ou você e eu, nós compreendemos isso, irmãos, para confiar e descansar no Senhor, ou então nós vamos viver com Deus, sabe como? Alguém aqui já empinou pipa? Eu falei isso essa semana. Se você já empinou pipa, vai entender o que eu quero dizer. Você solta a pipa, deixa ela subir, e você fica aqui embaixo fazendo o quê? Você fica dando a puxada, para ter o controle dela. Às vezes nós queremos fazer a mesma coisa com Deus. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu descanso em Ti. Está aí meu problema, Senhor. E fica aqui embaixo. Deus, esqueceu de mim? Deus, ainda não respondeu. Deus, o Senhor está aí. Deus, eu estou angustiado, eu estou ansioso. Deus. Precisamos descansar, irmãos, confiar para viver uma vida em paz. Essa vida de falsa paz é o que o mundo prega para você, é o que o mundo traz ao seu coração, é o que o mundo oferece a você.
Você precisa de tudo para ser feliz, e você luta por tudo e continua infeliz, porque a verdadeira felicidade está em confiar em Deus. Queridos, quando nós confiamos em Deus, nós podemos andar de olhos fechados. Eu não estou pedindo para você fazer isso no meio da rua, mas o que eu quero dizer é, você pode andar assegurado de que existe um Deus que está no controle da sua vida, da sua história, que está governando o seu viver, que não te desamparou, que o Deus da aliança cumpre com suas promessas, que Ele nunca falhou com um só de seus decretos, que os cuidados dEle e a palavra dEle se cumpre uma a uma na sua história. Por isso você pode confiar. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver, irmãos, e Ele não mudou, Ele não mudará, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Compreenda, irmãos, confiar no Senhor nos leva à sabedoria. Confiar no Senhor, irmãos, nos leva a não confiar no nosso próprio entendimento. Confiar no Senhor nos leva a não ser tolos, a não ser, irmãos, como crianças levados de um lado para o outro. Confiar no Senhor, irmãos, nos leva a ter entendimento sobre a vida, nos leva a não confiar nos nossos próprios entendimentos, que nos faz viver uma vida de autossuficiente, prepotência e arrogância. Por isso, confiar no Senhor destrói a nós mesmos e nos refaz em Cristo Jesus. Por isso, o sábio Salomão está dizendo, nós precisamos voltar a ter toda a confiança no Senhor. Isso vai trazer paz à sua vida, e além disso, vai trazer uma consequência maravilhosa. Volte comigo ao texto. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha a consequência. Você vai ter uma vereda reta, um caminho reto. Você vai ter uma vida honesta, uma vida direita, uma vida que não se desvia nem ultrapassa os limites. E isso vai acontecer, não é porque você é bom, não é porque a sua filosofia, a sua educação, o seu grau de escolaridade é grande. Não, é porque Deus está conduzindo a sua vida, e você está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos. Quarto conselho, tema ao Senhor. Veja o que Ele vai dizer no versículo 7 e versículo 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Queridos irmãos, o ser sábio aos próprios olhos é um grande perigo. Acredito que você conhece muitas pessoas que buscam ser sábio aos próprios olhos. Se você não conhece, eu convido você a olhar no espelho. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós buscamos agir assim. Ser sábio aos próprios olhos. Agir pela nossa própria inteligência. Dizer eu não dependo de ninguém, só de mim mesmo. E esse é um grande perigo para a nossa vida. Quem vive assim, irmãos, ele trilha um caminho de exaltar a si mesmo, de buscar glória para si mesmo. Isso não vai te fazer apartar do mal, pelo contrário. Aquele que busca exaltar a si mesmo, aquele que busca ser exaltado, o que é que a Bíblia diz? Ele será humilhado. Por isso o caminho de exaltação de si mesmo não é um caminho maravilhoso. Ele não vai te levar a se apartar do mal, ele vai fazer você andar abraçado com o mal. Por isso, no versículo aqui, Deus nos dá duas ordens positivas e outra negativa, que elas são inseparáveis. Olha a ordem positiva comigo, olha o versículo, teme ao Senhor. Essa é a ordem positiva, tema ao Senhor. Você não tem outro fim, você não tem outro propósito. O seu propósito é glorificar a Deus, o seu propósito é exaltá-lo, o seu propósito é bendizê-lo para todo sempre. Então, por isso, tema ao Senhor, respeite o Senhor, ame ao Senhor, louve ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Essa é a positiva. Isso é duas ordens. A segunda é negativa. E olha qual é: aparta-te do mal. Talvez você diga assim, pastor, negativo? É ruim se apartar do mal? Não. É por causa justamente da ideia, você tem que fugir mesmo. Você tem que deixar de lado. Querido irmão, se você quer se apartar do mal, você precisa caminhar na bondade e na felicidade, na fidelidade de Deus. Veja, lembre de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia na terra de Uz um homem maravilhoso, nas nossas palavras, um homem que era temente a Deus, um homem reto, um homem justo, um homem íntegro. E
E o texto vai dizer que se desviava do mal. Ele se apartava do mal. O Senhor dá duas ordens: me tema e se aparte do mal. Por isso, queridos irmãos, se nós queremos viver uma vida feliz, nós precisamos nos achegar ao Senhor, temer, e nós precisamos nos afastar do mal. Isso vai trazer solução à sua vida. Isso vai trazer consequências da sua história. Olhe comigo, versículo 8. Será isto o que, irmãos? Saúde para o teu corpo e refrigério para o que, irmãos? Por que você acha que sábio Salomão está tratando sobre isso? Por que ele está falando sobre cura para a sua vida? Aqui Salomão está tratando de uma questão espiritual e uma questão lógica bem simples. E me ouça, atente para mim. Salomão está querendo dizer para mim e para você: abandonar sua natureza pecaminosa é igual a experimentar cura. Mas pastor, como assim? Abandonar a minha vida pecaminosa é igual a experimentar cura. Queridos irmãos, o pecado nos leva à morte. O pecado pode nos levar a enfermidades. Não estou dizendo aqui que se você se achegar ao Senhor, a uma vida de intimidade com Deus, você não vai ter enfermidade, você não vai ter problemas ou dificuldades. Não é isso. O que Salomão está nos falando de uma forma espiritual e lógica é: quando você abandona o pecado, você recebe cura, você sabe enfrentar as adversidades, você sabe enfrentar os dias difíceis, você sabe enfrentar as enfermidades, você sabe enfrentar o dia mau, você sabe enfrentar toda e qualquer circunstância, porque você é um homem, uma mulher espiritual. Em outras palavras, você é um homem ou mulher madura. Por isso Salomão está dizendo: olha, tema ao Senhor, aparte-se do mal, e isso vai trazer para a sua vida restauração. A ideia de cura é essa, restauração. É trazer à sua vida uma restauração espiritual, é trazer à sua vida uma restauração psicológica e uma restauração física. Você agora vai enfrentar tudo conforme as Escrituras. Por isso que Salomão está querendo trazer a minha vida e a sua. Sabe o quê? O remédio para curar a sua vida pecaminosa. Sabe qual é? É você temer a Deus, é você se apartar do mal. Isso te conduzirá, irmãos, a uma vida e a um estado de vida de paz. Paz espiritual, paz psicológica e paz física. E quando você passar pelas provações e tentações, você passará em paz, porque você foi restaurado. O quinto conselho, já estamos caminhando para o final. Versículo 9, versículo 10. O quinto conselho é: honre ao Senhor. Isso vai produzir prosperidade para a sua vida. E talvez você pense logo em prosperidade financeira, em prosperidade de ganhar muito dinheiro. Salomão não está querendo trazer literalmente só essa perspectiva. Vamos voltar ao que Salomão está nos dizendo, irmãos. Volte comigo. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Olha o que ele está dizendo: honre ao Senhor. Isso vai trazer prosperidade. Para receber a consequência, eu primeiro preciso fazer o primeiro ato: honrar ao Senhor. Por isso alguém já disse lá no passado que a última parte do homem que se converte, sabe qual é? É o bolso. A última parte que se converte do homem é o lado financeiro. Pense numa área difícil que o povo tem para honrar a Deus. Eles conseguem olhar os 10% que é do Senhor e esquece do 90% que Deus deu para você administrar para a glória dEle. Dos 90% que Ele te deu para você bendizer como bom mordomo ao Senhor nessa administração. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos chama para ser generosos. O que nós fizemos hoje nessa noite de entregar os dízimos e ofertas é ser generosos com o reino do Senhor. Paulo diz: devemos dar com alegria. Devemos, irmãos, honrar ao Senhor com as nossas primícias e compreender, irmãos, que tudo vem dEle. E isso trará, irmãos, como diz o versículo 10, prosperidade à nossa vida, prosperidade à nossa história, irmãos. A perspectiva aqui é que Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades. A perspectiva aqui do que Salomão está falando é que o Deus provedor, o Deus sustentador, não vai te desamparar. Ele não vai te deixar só. Lembra aquele texto que nós muito conhecemos? Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência o quê, irmãos?
Mas primeiro nós precisamos honrar ao Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor, com todos os nossos bens, com toda a nossa finança. Nós precisamos confiar no Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. E isso não está diferente, irmãos, da área financeira da nossa vida. Não deixe, irmãos, que Satanás coloque no seu ouvido a perspectiva de que você confiar a Deus o que é dele vai fazer faltar na sua casa. Vai fazer você passar privações, ou quem sabe, enfrentar dificuldades financeiras que você não consiga sobreviver. Cuidado, irmãos, Satanás ele sabe seduzir você a não confiar em Deus e a Deus tudo o que você tem, tudo o que você é. Por isso, queridos irmãos, ofertar e dizimar não é conversa de pastor ou conversa de igreja. Lembremos, o dízimo ele foi antes da lei, ele não é algo da lei. O dízimo não só é algo para o Antigo Testamento, é algo para o Novo Testamento. Devemos dar com alegria, generosidade. Isso vai trazer prosperidade a você. Prosperidade no sentido de que Deus vai cuidar. Deus não vai deixar faltar o necessário. Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia. Deus vai te dar sabedoria para administrar para a glória dEle. O último conselho, queridos irmãos, está no versículo 11 e versículo 12. Receba a disciplina e o amor de Deus. Talvez agora esse último conselho seja um conselho ruim, um conselho que não encha os nossos olhos, um conselho que não nos faça sorrir, porque ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de enfrentar a disciplina. Versículo 11, volte comigo ao texto. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Queridos irmãos, a disciplina ela é um ato responsável de amor de Deus. Deus disciplina a quem ama. Quando nós disciplinamos os filhos, nós disciplinamos visando o quê? O mal, o fim dele ou o bem dele? É natural que é o bem dele. Por isso Deus disciplina quem ama. Deus não nos disciplina para nossa destruição. Deus não nos disciplina para nos fazer derrotados. Deus nos disciplina para nos fazer crescer na graça e no conhecimento dele. Por mais que a ideia de disciplina seja vista como uma posição negativa, por mais que ela seja colocada como uma perspectiva negativa, mas ela não é trazida como essa perspectiva da nossa história. Pelo contrário, ela é conduzida para quebrar um coração endurecido, para quebrar um coração duro e uma cerviz dura diante do Senhor, que não se dobra diante da vontade de Deus. Por isso ele disciplina. Queridos irmãos, quando Deus disciplina os seus filhos, Ele aplica com amor e graça para ver uma restauração, para ver o seu filho sorrir, para ver o seu filho se alegrar, para ver o seu filho voltar a amar o Pai como ele deve ser amado. E queridos, rejeitar a disciplina do Senhor e enfadar-se na repreensão, sabe o que é? É recusar o remédio. Lembra o que eu falei quase agora? A única forma de você encontrar remédio para a sua vida é temer a Deus. Rejeitar a disciplina do Senhor é não querer tomar o remédio de Deus, é não tomar o remédio divino, é não aceitar o cuidado de Deus. E se você não quer ser disciplinado pelo Senhor, você não é filho, porque quem não aceita a disciplina não é filho, ele é bastardo. Se você não quer ouvir a disciplina e receber a disciplina, então você quer seguir os ídolos do seu coração. Você quer seguir a imagem de um rei que você criou para a sua própria vida. E queridos irmãos, esse ídolo não vai te disciplinar. Ele vai dizer o que você quer ouvir, mas ele não vai trazer a alegria que você precisa sentir, a graça que você precisa sentir. Ele não vai preencher o vazio que existe no teu coração, porque somente Deus é quem pode fazer isso. Por mais que a disciplina do Senhor doa, por mais que ela traga marcas, ela visa trazer cura à sua vida. Ela visa trazer repreensão para te confrontar, para te restaurar. E ele faz tudo isso, versículo 12, com amor. Olhe comigo. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Precisamos, irmãos, caminhando para o fim, compreender que esse ato de amor, esse ato de graça do Pai é uma forma de discipular o filho, é uma forma de cuidar o filho, é uma forma de dizer para ele: não se pareça
cada vez mais com os ídolos do seu coração, com o pecado. Não se deixe ser conduzido por eles, mas se volte a uma vida de intimidade e relacionamento. Se pareça comigo. Queridos irmãos, quando o Senhor está dizendo que nos ama, e porque nos ama, nos disciplina, é porque Ele quer nos corrigir. E se Ele quer nos corrigir, é porque nós somos filhos. Ele quer nos transformar à sua imagem e semelhança. Ele quer fazer de nós cada vez mais um troféu de glória dele, aonde ele levanta-nos para nos mostrar a sua graça, não a nós, mas ao seu nome, para dizer que mesmo pecadores como somos, ele nos usou, ele nos disciplinou, ele nos moldou e nos transformou à sua imagem e semelhança. Você quer ser feliz? Você quer viver no avivamento? Você quer caminhar em comunhão com o Senhor? Você precisa ouvir esses conselhos. Você precisa se voltar aos conselhos que o sábio Salomão deu ao seu filho. Primeiro, não se esqueça, guarde as leis do Senhor. Segundo, coloque em prática esta lei. Coloque em prática estes conselhos bondosos e amorosos. Terceiro, confie no Senhor. Confie na lei de Deus, confie no Deus maravilhoso. Quarto conselho, tema o Senhor, isso vai produzir cura para a sua vida. Quinto conselho, queridos irmãos, coloque-se diante de Deus, honrando o nome dEle. Honre ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é, isso vai trazer prosperidade. Sexto, não rejeite a disciplina do Senhor. Ele disciplina com amor. Se você rejeita a disciplina do Senhor, você não é filho, você é bastardo. Por isso, irmãos, eu quero concluir trazendo algumas aplicações e perguntas ao seu coração. Qual o motivo de você não viver feliz? Qual o motivo de você não caminhar feliz? Qual o motivo de você não estar rindo, alegre? Qual o motivo? Você precisa responder isso para Deus. Talvez seja porque você não está guardando os mandamentos do Senhor no seu coração. Você está resolvendo sua vida e seus problemas pela sua própria força, pela sua própria inteligência. Você não está colocando em prática as leis do Senhor. Você coloca em prática qualquer coisa, persuasão. Você coloca em prática moralismo. Você coloca em prática abuso. Você coloca em prática imposição. Talvez seja isso, mas você não está colocando em prática os mandamentos do Senhor. Talvez seja por isso que você não está feliz e não está vivendo feliz. Você precisa hoje começar a temer o Senhor, a confiar no Senhor. Você precisa hoje começar a honrar o Senhor. E se essa mensagem está vindo como disciplina ao seu coração, não rejeite. Porque se você rejeitar, você vai continuar sendo infeliz. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para gerar felicidade no teu coração, para te convidar a viver uma verdadeira felicidade, uma felicidade não como o mundo te propõe, uma felicidade não como a sociedade prega ao seu coração, uma felicidade não como o dinheiro se apresenta para você, uma felicidade não como as coisas desse mundo colocam como verdadeira felicidade. Eu sei que o seu coração nessa noite caminha em felicidade, porque você tem deixado a lei do Senhor de lado. E essa é a noite que o Senhor te chama para você se voltar para Ele, para você ouvir o conselho do Pai e dizer: Pai, me ajuda a guardar. Pai, me ajuda a não esquecer. Pai, me ajuda a colocar em prática. Pai, me ajuda a confiar. Pai, me ajuda a temer. Pai, me ajuda a te honrar. Me ajuda a não rejeitar esses ensinos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você que entendeu essa mensagem, você que compreendeu, ouviu a voz de Deus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu queria convidar você a ficar de pé, se você desejar. Se você quiser vir à frente, eu não quero te constranger a isso, jamais. É o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem chama, e eu não vou insistir, e nem quero insistir.
Mas se você deseja vir à frente, se você quer receber a oração, eu queria convidar você. Caso não, mesmo assentado, feche os seus olhos, converse com o Senhor e vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante de Ti. E nós não temos, Senhor, como esconder diante de Ti quem somos. Com certeza, Senhor, há pessoas que nos assistem nessa noite, que se encontram nesta mensagem. Assim também como pessoas que nessa noite aqui estão, que se encontram nessa mensagem. Se encontram contigo nessa noite, ouvindo a Tua voz. E Senhor, em nome de Jesus, não deixe que os seus corações permaneçam duros. Mas Espírito Santo de Deus, quebra o coração se necessário e faz de novo, Senhor. Faz nessa noite, filhos sejam levantados por Ti, para guardar a Tua lei, a lei que ouviram e aprenderam. Atrai o coração dos Teus filhos nessa noite, Senhor Deus, para colocar em prática, para viver uma vida confiando no Seu Salvador, temendo ao Seu Salvador, se apartando do mal, honrando o Seu Salvador com tudo que tem, com tudo que é. Espírito Santo de Deus, traz, se necessário, aquele que tiver com o coração duro, a Tua disciplina, e que eles não venham rejeitar, ainda que venham a chorar, ainda que venham a ficar quebrados e moídos, mas que eles possam ser tratados por Ti, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor os ama, porque o Senhor os chamou pelo nome. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite, em nome de Jesus, trata os corações dos Teus filhos. Eles são os Teus filhos, Senhor, eles não são meus. É o Teu povo, Senhor. É o Teu povo, Deus. Povo ao qual o Senhor mandou o Teu Filho unigênito para salvar e redimir. Não foi o meu sangue, foi o sangue de Cristo, Senhor. Por isso, nessa noite, Espírito Santo de Deus, vem sobre o Teu povo, tratando o coração deles, chamando-os para o avivamento, e caminhando nesse avivamento, guardando a Tua lei, praticando, confiando, temendo o Senhor, honrando o Senhor, recebendo o Teu amor, a Tua graça sobre a vida deles. Por isso, Espírito Santo de Deus, nessa noite, restaura, reaviva, quebranta, quebra e faz de novo se necessário, mas levanta filhos diante da Tua presença, rendido aos Teus pés, em nome do Senhor Jesus.